Isso é comum e é verdade. O Márcio falou, o Abel não está falando nenhuma mentira sobre a... Porém, os tempos dos times são diferentes, de acordo com as circunstâncias de cada clube. Então, o Flamengo também teve suas questões, né? Até ganhar ontem do Vasco. Você pega a campanha do Flamengo e do São Paulo em 4 jogos estadual, ela é idêntica. 4 jogos, 4 pontos, menos 3 de saldo. Mas o tempo do Flamengo é diferente do tempo do São Paulo. O tempo do Palmeiras é diferente do tempo do São Paulo e assim por diante. Que não é cabível, pela circunstância de cada clube, o Crespo sai perdendo, certo? O Crespo é o técnico que acorda de manhã, 6 horas da manhã, no dia do jogo, tá lá o caça-níquel na televisão, o clube sendo... À tarde, ele fica sabendo que o presidente enviou sua carta de renúncia. 2 horas depois, sai o diretor social e o CEO, que estava todo dia no CT da Barra Funda, tá, o Carlo Magno. E aí, ele vai para o jogo com uma expectativa. Quando ele entra no campo, ele olha para a arquibancada, está vazio. Mas tem um monte de gente lá fora, não receberam ônibus. Ninguém conseguia entrar por causa da catraca. Esse é o Crespo, né? As condições de trabalho dele são piores que as do Dorival, que as do Vojvoda, que as do Abel, que as do Felipe Luiz. Isso, evidentemente. Aliás, o time que ele dirige é um time que está completando, nesse janeiro, 18 meses sem algum reforço relevante. 18 meses sem investimento no futebol. 18. Ele entrou no meio do processo. Então, as condições do Crespo são piores que a do técnico Mirassol, técnico do Bragantino, técnico do Curitiba, técnico do Atlético Paranaense. Tudo isso sabemos. Então, as adversidades que ele tem são inúmeras. Porém, até por conta dessas adversidades, das condições desfavoráveis, ele tem que errar menos do que os outros. Ele tem que ser mais assertivo. Ele tem que ser menos ousado, muitas vezes, né? E ontem foi um desastre estratégico o jogo, da parte dele. Estou falando do campo, né? A escalação era uma escalação... Essa já era, para mim, uma grande polêmica. Para mim, o jogo da semana era São Paulo e Portuguesa, não Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo é responsabilidade do Palmeiras. Acabou tomando de 4. O adversário do São Paulo no campeonato é a Portuguesa, não é o Palmeiras. São Paulo não vai ganhar esse campeonato. São Paulo luta para não cair nesse campeonato. Como é que é? Traiçoneiro, né? E, por uma questão de... Eu sei que não é simples tomar essa decisão, mas seria lógica. Ele resolveu, entre aspas, arriscar, rifar esse jogo com a Portuguesa. E entrou com uma escalação que contemplava veteranos tentando entrar em forma e moleques recém-subidos da base. Não tinha recheio, não tinha meio. E aí, né, você coloca na zaga 2 zagueiros veteranos que formavam uma dupla há 10 anos, Toló e Dória. Você coloca um número 10 que não consegue mais fazer número 10. O Lucas não consegue jogar mais nessa função, isso está evidente. Ele para mim não era bom nessa função nem quando ele era moleque, nem há 10 anos. Mas agora ele não consegue. E coloca um centroavante recuperado de cirurgia no joelho, que precisa ganhar ritmo e tal. Mas então você tinha, na sua coluna vertebral, 4 veteranos sem condição de jogo, como se estivesse entrando com menos 4. E um monte de menino para rechear. Aí a Lusa jogou bem. Claro, o adversário era uma baba, né? Eis que, apesar de tudo, saindo em desvantagem, ele, na penúltima alteração, encontra uma solução, vindo de Cotia. Esse menino que eu falei aqui, né, na nossa prévia, vai jogar ele ou o Lucas. Ele treinou, mas o Lucas talvez jogue porque ele não joga no sintético. Quem jogou? O Lucas. Esse menino, Pedro Ferreira, é a única reserva de capacidade de criação no elenco do São Paulo. Ele é um menino que joga na base. Talvez jogue hoje de novo contra o Ibrachina. Ele é um menino canhoto, meia, já tinha sido destaque no título da Copinha ano passado, entrou no intervalo contra o Corinthians, mas acabou com o jogo. E o Pedro Ferreira entra no lugar de outro menino, o Luca, e acha um passe que ninguém no São Paulo é capaz de dar. Esse passe para o Caleri empata o jogo, o São Paulo entra no jogo, a torcida vai para o jogo. E o Crespo, com o balde cheio, como diz o Massa na fazenda dele,
lá não com o barão, o cavalo, mas com os bezerros. Com o balde cheio, ele chega e dá um bico no balde. Né? Quando faz a última alteração, querendo assinar, o São Paulo viraria o jogo assim, ó. Mas não, ele quer assinar. Na última alteração, ele tira um lateral direito que fazia a dupla com o Pedro Ferreira e coloca um atacante, o Tapia. E aí, como é que o São Paulo defenderia, já que ele só tinha 2 zagueiros, um lateral e não tinha mais volante? Os volantes eram Marcos Antônio e Bobadilha. Ah, vamos tentar uma linha de 3 com Tolói, 3-2-5. Dória e o menino Nicolas estava jogando muito bem como lateral. Na primeira bola, pênalti para a Portuguesa. Numa confusão entre Dória e Nicolas, que não estavam jogando aquela função. Então, ele enterrou o time com uma alteração das mais esdrúxulas. Então, essa alteração, essa derrota, não tem nada a ver com todo o contexto que eu falei de dificuldade que ele tem para trabalhar. E aí, Tironi, nós temos uma questão comum que a gente conhece muito, já vimos esse filme. No São Paulo é muito comum, em outros clubes também mas no São Paulo, especificamente nos últimos tempos, tem sido. No ano passado, mais ainda. O Crespo chegou numa situação daquele sincericídio do treinador nas entrevistas, sobretudo na última, que faz com que ele, como reserva moral que restou ao clube, ou ele se garante com o resultado, porque ele se colocou com razão acima do momento do clube e das outras pessoas que comandam o clube, ele tem razão nisso, mas ou ele se garante com o resultado, ou quem quer que seja hoje superior a ele, ou quem próximo presidente, diretor, ou esses caras vão tirá-lo. Assim como tiraram o Luiz Gustavo. Por que o Luiz Gustavo não está no São Paulo hoje? Não é porque ele está velho, não. O Luiz Gustavo jogaria no São Paulo hoje. Ele saiu porque ele falou demais, não foi? Né? Foi isso que aconteceu. E o Crespo, falando demais, ele tem que se garantir no campo e não com uma alteração dessa. E aí é o segundo fator. Técnico morre pela boca. Isso nem o Abel passa ileso a boca dele, né? Tem 5 anos de trabalho num clube estruturado. Imagina o Crespo ou o Dorival. Por que o Dorival não fala nada? Em nenhum clube. Nada. Nada. Ele não entra em nenhuma dividida. Porque ele não é burro. Porque a estratégia do Dorival, na carreira do Dorival, é uma estratégia de sobrevivência, né? E por isso que eu falava, você fez a comparação, né, com São Paulo e Corinthians. O Corinthians tinha, desde o ano passado, um técnico anticrise, conhecedor desse ambiente podre que muitas vezes acontece num clube de futebol. O São Paulo não tem, para o Crespo tudo é muito novo. E aí, especificamente em relação ao São Paulo, tem o segundo fator, base. A mesma situação começa a acontecer que aconteceu ano passado com o Zubeldia, com o sucesso do time na Copinha, com o Alan Barcelos, de novo com o Alan Barcelos, com um outro time completamente diferente, porque vendeu todo mundo o São Paulo. Ah, não acredito nisso. Mas é, Massini. Porque hoje o São Paulino, ele confia mais no Pedro Ferreira, no Paulinho, no Luca, no Nicolas e no Alan Barcelos do que no time profissional. Mas é compreensível. Porque o esperado, Tironi, era a base do São Paulo fracassar também. Só que a base do São Paulo está resistindo. Qual clube de futebol consegue formar 2 gerações consecutivas como essa, em meio ao caos, em meio a um picareta comandando a base do São Paulo? É o São Paulo. Porque Cotia é forte. Cotia produz jogador. Cotia está produzindo um treinador, né? Então, o Crespo passou a ter, desde a derrota de ontem, a concorrência da base, que joga hoje no mesmo estádio. Talvez com o mesmo público. Talvez com a expectativa. Se o Barcelos leva o São Paulo à final da Copinha, de novo, aí com o Cruzeiro, domingo, vai ter a inevitável comparação, ela já começa a existir. Como teve com o Zubeldia. E o Zubeldia, no ano passado, não vivia esse caos e não se expunha tanto nas entrevistas, embora, né, tenha caído na cilada de assumir todos os problemas do São Paulo para si, e talvez tenha se arrependido disso. No Fluminense ele mudou um pouco a estratégia. Então essa coisa começa a acontecer, né? A última coincidência para passar para vocês é assim,
Como aconteceu ontem, a gente estava destruindo o Abel aqui, cara. A torcida do Palmeiras, parte da torcida quer tirar o Abel no meio do Paulista. Campeonato estadual parece nada, mas qual que é a função do campeonato estadual para o grande? É derrubar o treinador. Né? O São Paulo está vivendo a mesma coisa, o outro está tudo assim. Né? O São Paulo, nos últimos anos todos, costumou trocar de treinador após fracassar no estadual. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Carpini. Né? O Zubeldia resistiu, mesmo com essa comparação, porque a eliminação para o Palmeiras foi daquele jeito. O São Paulo não jogou mal e foi garfado. Aí ele resistiu. Mas o Crespo, que não vai se classificar no Paulista, e tem um campeonato traçoeiro, sei lá o que qualquer traçoneiro, ele vai ter que se garantir no campo. Não adianta mais o álibi da situação, que eu entendo, e é um álibi forte, da situação caótica pela qual o clube vive. Porque o exemplo do Corinthians está à porta, por isso que a gente comparou com o Dorival. E ontem não foi por conta da situação caótica que o São Paulo perdeu. Foi por um erro estratégico do treinador da escalação, a última substituição. Olha, o Jadson Almeida, e aqui não há nenhuma ironia, nem falar o contrário do que é, fala que a análise é muito lúcida e precisa do Arnaldo, diz aqui o Jadson Almeida, tá? Obrigado, Jadson. Meu caro Fábio, sim, o Crespo errou pra caramba ontem, o time perdeu, e aí pode chegar na fase final com os 3 grandes menos o São Paulo. Aí, meu amigo, aí não vai ter Júlio Casares destruindo o clube que resista para ser foco. A foco vai entrar no campo. O campeonato é traiçoneiro para o São Paulo e traiçoneiro para os outros, né? Vídeo Palmeiras na terça-feira contra o Novo Horizontino. Então é um campeonato que você ganha uma partida, está em terceiro, perde uma partida, está em 10º. Principalmente agora com 8 rodadas. Agora, em relação ao São Paulo, eu coloco muito esses pontos em relação ao Crespo, mas falando de campo e bola, é um time acéfalo. E não foi nesse jogo contra o da Portuguesa. Foi um time acéfalo, mesmo na Neoquímica Arena, contra um Corinthians, em que foi pior. O São Paulo, 90% do jogo foi pior que o Corinthians. É um São Paulo que foi acéfalo contra o Mirassol. É um São Paulo que jogou um pouco mais contra a equipe do São Bernardo, mas é um São Paulo que tem muitas dificuldades com a bola no pé. Passa pelo treinador, mas passa também pelo trabalho de campo. Passa pelo treinador, por exemplo, porque é uma insistência no Lucas, que não me aparenta ter nenhum problema físico, embora no ano passado tenha sofrido muito com eles, mas que está completamente desconecto dentro de campo. O Lucas perde todas as antecipações, o Lucas perde todas as divididas, o Lucas erra passes, erros técnicos que você não aceita num jogador no calibre do Lucas, por tudo que você sabe que ele pode render, porque já rendeu. E a insistência no Lucas passa por esse jogo, por mais uma atuação ruim do São Paulo, que tem muitas dificuldades de sair jogando, que insiste muitas vezes em se livrar da bola quando se tem a opção de colocar a bola no chão. O melhor momento do São Paulo ontem na partida inteira foi depois da parada técnica, que o São Paulo conseguiu colocar a bola no chão. O São Paulo conseguiu encaixar o jogo, mas logo depois a Portuguesa, que no começo marcava alto e dava muita dificuldade na saída, ela já encontrou uma nova forma de jogar. Então a Portuguesa jogou muito bem, foi o melhor jogo da Portuguesa desses 4. A Portuguesa já tinha dado um certo trabalho para o Palmeiras no primeiro jogo, não jogou tão bem contra o Capivariano, o jogo contra o Velo Clube fez um primeiro tempo bom, o segundo não tanto. O jogo de ontem foi muito bom da Portuguesa, mas passa também por um adversário que foi muito mal, que é o São Paulo. Mal escalado, mal mexido, mas também não dá para tirar a responsabilidade do dentro de campo, não. Muitos jogadores abaixo, o Lucas realmente... Outro dia eu apanhei sozinho, porque no jogo contra o Corinthians eu achei que ele estava melhorando, mas ontem, meu pai do céu, foi duríssimo. Agora, Massa, ontem a gente falou bastante do Palmeiras aqui, que de parte da torcida está querendo a troca e tudo mais e tal, e muito da argumentação é pré-temporada, que é a argumentação do Crespo. Mas até quanto o discurso de isso é uma pré-temporada se sustenta? Então, acho que o problema maior aí é quando o treinador assume funções que não são as dele, diante de um clube acéfalo, que acontece muito no Palmeiras. Como o Palmeiras tem um diretor de futebol da era barroca, né, que é o Anderson Barroco, e não aparece, não fala e não assume responsabilidade, quem fala e assume, fala e
morre pela boca é o treinador. Então, aí o Arnaldo tem razão nesse raciocínio, quando ele fala, cara, se você assume um papel que não é seu, porque acima de você não há gestão, né? No caso do Palmeiras é menos, porque é o diretor de futebol apenas, porque a presidente é muito atuante, você acaba tendo que, cara, segurar as pontas, né? Agora, em sã consciência, qual de nós apoiaria o Crespo se ele colocasse todo mundo em condições para jogar hoje e esse time para jogar contra o Palmeiras? Cara, a vida como ela é, a vida é difícil, não foi uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil, ainda mais não tendo apoio, não tendo respaldo, né? Não tendo perspectiva. Porque, cara, vocês se lembram do que aconteceu quando o Abel tirou o time titular, cara. Para jogar contra o São Paulo num campeonato brasileiro, né? Cara, a vida como ela traz outras questões. E assim, tudo que ele fala faz muito sentido. Ele está testando, ele está colocando, ele está mexendo, está tentando ver. De fato, ele, na alteração que faz, ele acaba proporcionando à Portuguesa ganhar o jogo. Eu não estou nessa de que o São Paulo vai brigar para não cair. Esse campeonato tem 24 pontos, se você fizer 25%... Só tem mais 4 jogos, né? 2 clássicos. Então, você precisa de 25% dos 24 pontos para não cair, né? Essa é a conta. Dá 7 pontos, vai, estou arredondando. 7 pontos. O São Paulo já tem mais 4 jogos pela frente, é isso? Isso. Ele tem 12 pontos. 12 pontos em disputa. Se ele fizer 7, é mais da metade. Então, ele já tem 4, né? Se ele chegar a 7. É que você vai cair na questão, né, que você tem times ali que estão... Você tem uma Ponte Preta ali cara, que imagina, vai a Ponte salvar, Preta e o Guarani, por exemplo... O Guarani joga hoje. Se ele ganhar, ele passa o São Paulo. Então, assim, Mas... de novo, são jogos... Não tem estimativa prévia nesse campeonato, porque são tabelas diferentes. Então, entre os pequenos... Por que os caçulas estão entre os 8? Primavera e Capivariano. Porque quem subiu, o pote mais fraco, tem uma tabela privilegiada. Né? Então, assim, hoje, quem perder de Santos e Corinthians, fica igual ao São Paulo, 4 pontos. E fica mais próximo de cair do que se classificar. A proximidade eu entendo, mas se você fizer 7 pontos, 8, você não vai cair. Então, eu não vejo, talvez, não vejo essa... Tirando a Ponte Preta hoje, acho que todo mundo tem chance de classificar e cair. Pelo início, tá? Pelas 4 primeiras rodadas. Você tem ali uma Primavera que ganha contra o Mirassol, depois perde para o Novo Horizontino. Você tem essa oscilação e é um tiro muito curto. É isso, dá para compreender. Não, mas né? vamos colocar ele, antes de completar o raciocínio. Então, sua projeção 7, 8 pontos. São Paulo tem 4. Vamos dizer que ele perca os 2 clássicos. Certo? Ele continua com 4. Faltam 2 jogos. Aí ele tem 6 pontos para fazer mais 4. Tem que ganhar um jogo e empatar outro. Se ele falhar numa, né? Não, então, é isso. Mas ele assim. tem que perder da Ponte Preta, cara. Ué, em Campinas, sem torcida? Arnaldo, pelo amor de Deus. Ué, deixar para a última vaga um time que nunca caiu? Ok. Eu compreendo. Então, o senso de urgência contra o São Bernardo não estava ontem no campo. Contra o São Bernardo tinha esse senso de urgência. Mas eu compreendo a sua aflição, a sua preocupação. Ela é válida, ela é, até certo ponto, honesta, né? Certo ponto não, ela é honesta, ela está na tabela, a preocupação, né? O fato de que se o São Paulo empatar com o Santos e ganhar um jogo, ele faz os 4 pontos. Entendeu? Por outro lado, o São Paulo empatou um clássico contra o Corinthians cara, ganhava até os tava 44 ganhando, do tempo. Não vieram os 3 E não jogou para ganhar. Acho que o mais preocupante é isso. Não, mas não jogou mal também. Jogou para ganhar. Me surpreendeu o São Paulo. Eu achei que ia vir menos. Achei que o São Paulo me surpreendeu. Fez um bom jogo contra o Corinthians. Então, assim, na medida em que você vai ter aí mais... O que complica isso, e aí acho que o Arnaldo não tocou nesse aspecto, mas é a sequência, né? Palmeiras, Flamengo, Santos e Santos. Aí faz sentido a preocupação em você não poder largar o campeonato estadual. E não vai poder largar. Né? Que para mim, o perder do Novo Horizontino seria até... Acontece, não de 4, que é um negócio ridículo, é uma vergonha. Mas o que mais valeria esse jogo para mim seria
ou o empate do Palmeiras, ou os 3 pontos, para largar essa Largar o bodega de campeonato. uma vez, tirando os clássicos, para poder começar bem o brasileiro. Então, acho que é isso. Cara, essa derrota ontem vai botar o São Paulo pra brigar pra não cair no Paulistão, cara. Tem 2 clássicos, vai jogar contra o Palmeiras agora e depois contra o Santos. E aí tem Flamengo e depois Santos no Brasileiro. Olha a tabela do São Paulo, cara. Então, o resultado foi um desastre. E o São Paulo volta à disputa pra não cair no Paulistão. São Paulo ganhasse ontem era tranquilidade máxima, mas agora briga pra não cair de novo, cara. Comenta aí, a opinião de vocês, o que vocês acham aí. Cara, que bizarro, mano. Que jogo bizarro ontem. Horroroso, velho. Todos esquecem pra Band Esporte, link na descrição assim, na descrição aqui, e eu concordo com o Arnaldo. Tô tão aflito quanto o Arnaldo, cara. Foi uma vergonha que aconteceu ontem no Morumbi. Comenta aí a opinião de vocês. Mas não esquece de se inscrever e deixar o like não, galera. Pra chegar pra mais São Paulino aí e o nosso vídeo viralizar, valeu? E tô aflito, velho. Tô aflito. São Paulo tem que arrumar ponto contra o Palmeiras. Porque senão, cara, vai ser difícil.